Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e recomendar o vídeo para algum amigo. Olá, boa noite. Meu nome é Rodrigo, sou natural de Santa Catarina, mas vim morar em São Paulo há uns 4 anos, pois recebi uma oferta para trabalhar de segurança em uma empresa privada. Eu já trabalhava com isso em Santa Catarina, então como o salário era maior e eu sempre quis morar em São Paulo, resolvi aceitar. No início estava indo tudo bem. Nós trabalhávamos como segurança em festas, eventos, qualquer coisa que pagasse. Após um ano trabalhando naquela empresa, eu resolvi tirar as contas, pois tive algumas diferenças com pessoas importantes lá dentro. Foi aí que surgiu a oportunidade de trabalhar como segurança em um shopping, aqui da cidade. Na verdade, foi um conhecido meu que me indicou. O salário também era razoável, porém o horário era meio ruim. Eu trabalharia de madrugada, mas com medo de ficar desempregado em uma cidade onde eu não tinha nenhum familiar, resolvi aceitar. Então, na primeira noite de trabalho, os outros seguranças no meu turno começaram a me botar medo. Diziam coisas do tipo: "Ei, novato, tá preparado para ver os fantasmas pelos corredores?" Eu respondia: "Olha, desde que não seja gente viva vindo aprontar, tudo bem." Tudo isso em tom de brincadeira, claro. Mas quando paramos de brincar, eles disseram: "É sério, novato. Todo mundo aqui já viu alguma coisa estranha nesse lugar." Depois disso, deu nossa hora e fomos assumir nosso turno. Trabalhei sem ver nada anormal durante uns 3 meses. Eu já havia até esquecido das brincadeiras que meus colegas fizeram no meu primeiro dia. Certa noite, estava trabalhando normalmente, quando vi Rafael, um dos seguranças do meu turno, vindo em minha direção. Ele estava pálido, então perguntei se estava tudo bem. Ele me respondeu com a voz trêmula e fadigada, dizendo que tinha visto um ser diabólico andando pelos corredores do shopping. Eu fiquei muito assustado, pois o estado que ele estava não parecia ser brincadeira. Até porque eu mesmo já tinha visto coisas assim quando trabalhava em Santa Catarina. Então eu o acalmei e pedi para ele me mostrar onde ele havia visto aquilo. Ele me levou, mas quando cheguei lá, não tinha mais nada. Mas ainda assim, eu acreditei nele. O estado que Rafael estava não era normal. Ele era um dos caras mais sérios e corajosos que trabalhavam no meu turno. Depois do acontecido, Rafael deu o aviso prévio, mas nem quis cumprir. Saiu no mesmo dia. Ninguém entendeu o porquê da saída dele, apenas eu. Algumas semanas depois, eu estava fazendo uma ronda pelos corredores quando vi uma mulher e uma criança de mãos dadas, andando na direção oposta a mim. Quando eu pensei em chamar a mulher e perguntar se estavam perdidas, lembrei do que Rafael tinha visto. Então decidi não fazer barulho e seguir de longe, até que elas passaram atrás de um daqueles telão que ficam no meio do corredor com um mapa do shopping e sumiram. Simplesmente desapareceram. Confesso que nesse momento eu estava com muito medo. Então voltei correndo para perto dos meus colegas, fingindo que não tinha acontecido nada. No fim do expediente, quando já estava amanhecendo, eu estava indo pegar o meu carro. Quando olho para trás, eu vejo a tal mulher e a criança, sem rosto, me observando, atrás da porta de vidro. Vi em questão de segundos. Logo, elas desapareceram diante dos meus olhos. Senti um calafrio na espinha, mas tentei me convencer que aquilo era coisa da minha cabeça, que não passava de uma ilusão de ótica, um reflexo no vidro, ou alguma coisa do tipo. Ao chegar em casa, como de costume, fui direto dormir, mas tive um pesadelo horrível. Sonhei que estava trabalhando, e do nada surge um ser diabólico.
Ele começa a vir em minha direção caminhando. Tento me virar, mas é muito difícil. Parecia que algo me segurava. Então tentei correr para longe, mas não saía do lugar. Era horrível. Cada vez mais o ser se aproximava, e eu sem conseguir me mexer. Quando a criatura estava bem à minha frente, eu olho para o lado assustado e vejo novamente a figura de uma mulher e sua filha, ambas sem rosto. Foi nesse momento que eu acordei, todo suado e assustado. Na madrugada seguinte, fui trabalhar normalmente. Fingi que nada tinha acontecido, mas evitei andar pelo lugar que havia visto a mulher e a menina andando. Quando era umas 4 da manhã, eu estava parado, apenas esperando dar minha hora de ir embora, quando vejo um vulto passando de canto de olho. Imediatamente direciono meu olhar para onde vi o vulto, mas não tinha nada. Quando volto meu olhar para frente, vejo novamente a figura de uma mulher e uma criança, andando de uma forma muito macabra. Detalhe: as duas sempre de mãos dadas. Novamente, em um piscar de olhos, elas desapareceram. Porém, ali em diante, comecei a ter a sensação de que estava sendo vigiado. Quando deu a hora de ir embora, eu fui até meu armário, peguei minhas coisas e saí. Bom, pelo menos era isso que eu ia fazer. Quando abri a porta, dei de cara com um ser diabólico na minha frente. O mesmo que assombrava meus sonhos, que me perseguia. Imediatamente fechei a porta, e não abri mais. Só saí quando um colega meu também estava saindo e abriu a porta. Para mim, aquilo foi a gota d'água. Não pensei duas vezes. Só amanheceu, no outro dia, eu dei meu aviso, e já não fui trabalhar na noite seguinte. Agora entendo porque Rafael estava tão assustado aquele dia no serviço. Acredito que ele tenha sido assombrado pelas mesmas coisas que eu. Nunca mais tive contato com ele. Após aquela noite, ele se mudou de cidade e está trabalhando em horário comercial. Nunca tive coragem de mandar uma mensagem para ele dizendo o que tinha acontecido comigo. Então decidi escrever o relato para vocês. E quem sabe, se gravarem minha história, eu mando para ele. Meu relato foi esse. Após sair do shopping, os pesadelos frequentes com aquele bicho pararam de acontecer. Mas essa foi só uma das várias experiências sobrenaturais que tive. Mas vou deixar para contar em uma outra oportunidade, pois essa história já está muito grande. Obrigado e boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Rogério, tenho 37 anos, casado e 2 filhos. Sou de Santa Catarina. Trabalho numa empresa como um guarda patrimonial há uns 15 anos e sempre trabalhei no período noturno. Por opção, gosto do silêncio da madrugada. E foi durante as madrugadas que tive experiências assustadoras, coisas sobrenaturais que presenciei. E espero não passar mais por isso. Vou contar algumas aqui. Vamos lá. Aos 7 anos, fui escalado para trabalhar de guarda num hospital desativado, na cidade vizinha que moro. Tinham construído um prédio novo para esse hospital, e o prédio antigo ficou abandonado. Então a prefeitura da cidade contratou nossa empresa para fazer a segurança do local, para não deixar os moradores de rua e drogados tomarem conta do local. Trabalhava sozinho, das 6 da tarde às 6 da manhã, e as coisas estranhas já começaram no primeiro dia. Por volta da meia-noite, fui fazer uma ronda externa. Quando estava no estacionamento, olho para o prédio e vejo uma pessoa na janela, no terceiro andar. Corro rápido e vou até lá, mas não tinha ninguém. Então voltei para minha sala, que ficava onde era a recepção do hospital. Bom, barulhos, sussurros eram frequentes ouvirem naquele prédio. Sempre achei que era por causa que o prédio era antigo.
mas hoje acho que não era por isso. Em outra noite, estava no meu posto e escuto passos vindo do segundo andar. Vou até lá e novamente não vi ninguém. Quando estava voltando, escuto vozes. Já estava na escada quando resolvo voltar. Quando chego novamente, vejo uma senhora e uma criança. Uma cena que parecia muito real. Elas estavam andando em direção ao final do corredor. Fiquei observando e elas entraram na última sala. Corri até lá e tinham desaparecidos. Achei que estava ficando louco ou tendo alucinações. Depois desse dia, passei a ouvir cada vez mais coisas do tipo: barulhos, vozes, vultos. Já estava acreditando que aquele prédio era assombrado. Afinal, ali foi um hospital durante muitos anos, em um local onde muitas pessoas perderam suas vidas. Outro dia, estava novamente fazendo minha ronda externa, quando olho para cima e vejo uma janela com a luz acesa. Estranho, porque a partir do segundo andar não havia eletricidade. Olho e vejo a mesma senhora com a criança. Ali senti um arrepio que tomou conta de todo o meu corpo. Corri novamente, subi até lá e mais uma vez não tinha nada. Mas sentia que algo estava ali comigo. Quando me viro para voltar, sinto algo encostar nas minhas costas e me empurrar. Eu caio nas escadas. Por sorte, não me machuquei. Tenho certeza que algo me empurrou. Mesmo acontecendo tudo isso, nunca contei. A gota d'água para mim foi quando escuto um barulho vindo do subsolo do prédio, onde ficava o necrotério. Desço lá. Quando aponto a lanterna, vejo um corpo deitado na maca, coberto por um lençol branco. Como disse, tomei um susto. Volto a apontar a lanterna e não tinha mais nada. De repente, sinto um mau cheiro. Cheiro de carne podre. Olho para o canto da parede e vejo que parecia ser uma pessoa. Pergunto quem era e não me responde. Aponto a lanterna e vejo a pior imagem da minha vida. Eu vi o próprio demônio na minha frente. Tinha uns 2 metros de altura e braços longos. Era horrível. Eu estava imóvel. Juntei forças e saí correndo dali. Quando estava no último degrau da escadaria, sinto que ele puxou minha perna e caio. Levanto muito rápido e saio correndo daquele prédio maldito e assombrado. Fui para fora. Fiquei no meu carro até meu turno acabar. No outro dia, fui até o escritório da empresa e relatei tudo. E para minha surpresa, eles acreditaram. E consegui transferência. Agora, trabalho em um shopping e, graças a Deus, nunca mais vi coisas sobrenaturais. Já faz algum tempo que estou trabalhando nesse novo local e está tudo tranquilo. Fiquei sabendo que depois que saí daquele hospital desativado, já passaram 3 guardas noturnos por lá. Bom, essa foi minha péssima experiência sobrenatural que tive. Obrigado por ouvirem. Boa noite. Olá, boa noite. Meu nome é Fabrício de Oliveira. Tenho 46 anos e prefiro não falar de onde eu sou, apenas que sou do interior do estado que moro. Escrevo aqui para contar uma história sobrenatural e assustadora que aconteceu comigo há mais ou menos uns 20 anos atrás. Desde os 19 anos, trabalho numa empresa que presta serviço de vigia e guardas em empresas, bancos, escolas e hospitais. O primeiro trabalho que peguei nessa empresa foi trabalhar como guarda em um banco durante o dia. Trabalhei nesse banco por volta de uns 5 anos ou 6.
Depois, a empresa me colocou para trabalhar em um hospital. Nesse hospital, teria que fazer o turno da noite, que era das 6 da tarde às 6 da manhã. Era um hospital que ficava em outra cidade, uma cidade vizinha aqui da minha, cerca de uns 10 quilômetros da minha casa. O hospital até que era grande, ficava em um prédio muito antigo. Durante o dia, o hospital era muito movimentado, mas à noite era bem tranquilo. Trabalhávamos sempre em turno, em dois, eu e meu colega Márcio. Enquanto um ficava monitorando as câmeras, outro ficava na porta, ou fazendo a ronda, pelos corredores que eram enormes. Bom, vou contar aqui algumas coisas estranhas que aconteceu comigo naquelas madrugadas. Em um dia, por volta de umas 2 horas da madrugada, estava fazendo a ronda, quando escuto uma voz vindo de um dos banheiros, que ficava no fim de um dos corredores do primeiro andar. Bom, fui até lá, bati na porta e ninguém respondeu. Resolvi entrar e não tinha ninguém. Bom, saí novamente e escuto algo. E volto, entro novamente e não tinha nada nem ninguém. Estranho, mas deixei pra lá. Quando estava caminhando de volta, uma jovem de cerca de uns 15 anos, que estava internada, me chama. Eu entro e pergunto se posso ajudar. Olho para a cadeira de acompanhante, estava uma mulher sentada e dormindo, provavelmente sua mãe. A jovem me pergunta quem era a senhora que todo dia vinha em seu quarto, sempre quando ela estava dormindo. Ela não soube me dizer se sonhava ou se realmente aquela senhora estava ali mesmo. Ela me perguntou se eu a conhecia, se era uma funcionária do hospital. Eu disse que nenhuma senhora com essas características trabalhava no hospital, não no turno da noite pelo menos. Ela conta que essa senhora entrava em seu quarto, ficava ao lado da sua cama, começava a pronunciar algumas palavras em alguma língua estranha, que ela não compreendia, e algumas vezes tocava em seu braço, e sua mão era muito gelada. Não sei porquê, mas na hora que ela estava me contando isso, subiu um arrepio muito grande na minha espinha. Bom, voltei para a sala, e Márcio me fez uma pergunta que novamente eu me arrepiei todo. Cada pelo do meu corpo subiu. Ele me perguntou quem era a senhora que estava comigo, caminhando no corredor, indo em direção ao banheiro do primeiro andar. Eu disse que não tinha ninguém comigo, que estava sozinho. Ele disse que não. Ele insistiu e disse que havia uma senhora caminhando ao meu lado, em todo o percurso que fiz pelo corredor, que parecia que ela conversava comigo. Bom, eu pedi para ver a gravação. Voltamos à imagem, desde o momento que eu entrei no corredor. E pela imagem aparecia apenas eu caminhando. Mas Márcio jurava de pé junto que tinha visto uma senhora caminhando ao meu lado. Nesse momento, lembrei da jovem, o que ela tinha me contado. Estranho, muita coincidência. Outra noite, quando estava fazendo novamente a ronda, percebo uma criança, um menino de mais ou menos uns 7 anos, novamente no corredor. Chamo ele. Ele apenas olha para mim, sorri e sai correndo. Vou atrás desse menino. Ele vai em direção a uma parte do hospital que estava desativado. Ele entra numa sala, vou atrás e não vejo nada. Ele não estava lá. Vou até a portaria e pergunto para a recepcionista olhar o cadastro do computador se havia alguma criança de mais ou menos uns 7 anos internada. Passei a descrição para ela, para ver se tinha alguma criança com essas características internada, porque havia poucas crianças internadas, e eu, pelo menos, não tinha visto nenhuma com essas características.
Ela olhou no sistema e realmente não tinha nenhuma criança com essas características. Internadas, estranho. Seria um fantasma de uma criança? Fui até a sala das câmeras, puxei a imagem, novamente para o mesmo horário que tinha visto a criança. Para meu susto, a imagem só apareceu eu. A criança não aparece nas imagens. Estranho. Certo dia, chego para trabalhar. Eu entro, bato o cartão. Enquanto estava indo para a sala das câmeras, vejo o seu Manuel sentado. Seu Manuel é um paciente já conhecido, devido ao seu problema cardíaco. Por causa desse problema, ele sempre estava no hospital. E dessa última vez, ele já estava internado há uma semana. Sentamos, conversamos e jogamos conversa fora, durante uns 10 minutos. Depois disso, eu vou para a sala. Vou fazer a minha primeira ronda. E encontro a enfermeira Rosana. Ela me pergunta se eu soube do seu Manuel. Eu disse que não. Por quê? Ela disse: ele veio a falecer hoje pela manhã. Eu olhei sério para ela e disse: impossível. Acabei de conversar com ele, uns 20 minutos atrás. Ela disse para mim parar de brincadeira. Era impossível. Seu Manuel havia falecido por volta de 9 horas da manhã, que tinham liberado o corpo para a família há mais de 2 horas. Nossa, fiquei sem saber o que pensar. Comentei com o Márcio o que tinha acontecido. Ele riu e disse que eu precisava de umas férias. Márcio me contava que também já tinha presenciado coisas sobrenaturais. Mas caramba, por que seu Manuel apareceu para mim depois de morto? Bom, hospitais são locais onde muitas pessoas perdem suas vidas, e acredito que alguns espíritos ficam ali. Bom, outras coisas, além do que eu contei aqui, coisas estranhas, inexplicáveis aconteceram. Tipo, vozes em salas desativadas. Futuramente escreverei para contar essas outras coisas aqui no canal. Bom, ainda trabalho na mesma empresa, mas agora me realocaram e estou de guarda em um supermercado, em horário comercial. Bom, por enquanto é isso. Obrigado e boa noite. Se você já teve uma experiência sobrenatural e quer que a sua história seja contada aqui no canal, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo. Olá, boa noite. Me chamo Ezequiel, tenho 38 anos e sou natural da Bahia, mas moro em São Paulo há mais de 15 anos. Trabalho como vigia há 10 anos. Entrei nesse ramo pois estava desempregado e tinha uma vaga em uma empresa naquela época. Desde que entrei nessa vida de vigia, me aconteceu muitas coisas. Apesar de ser bem assustador, é um serviço que eu gosto. Vou contar aqui algumas das experiências que eu tive. Para não citar o nome de nenhuma empresa, vou apenas enumerá-las. O primeiro relato aconteceu nessa empresa que chamarei de Empresa 1. Eu já trabalhava no ramo uns 4 anos e meio, quase 5. Normalmente eu ficava só na guarita, cuidando da entrada e saída de pessoas, pois ela funcionava 24 horas. Ela tinha uma parte funcionando normalmente e a outra parte mais afastada, que era abandonada. Bom, certa noite estava trabalhando eu e meu amigo Moisés. Estávamos conversando e ouvindo um radinho. Isso era por volta de 2 e pouca da manhã, quase 3. Tudo normal até então. Até que o relógio bateu 3 horas da manhã. A partir daí, meu amigo, a gente passou o maior medo. Quando deu 3 horas, a guarita lá dentro começou a ficar frio, sendo que era uma noite quente.
Essa foi a primeira coisa que deixou eu e Moisés pensativos. Depois disso, eu estava olhando para a rua, quando vi, no outro lado da estrada, um menino. Sim, um menino. Parecia ter lá seus 12 anos de idade. As roupas dele pareciam ser de outra época. Vi ele por alguns segundos, mas quando me virei para chamar meu parceiro Moisés, para ele ver também, aquilo tinha sumido. Então, como não estava mais ali, apenas disse que não era nada e que pensei que tinha visto algo. Uma hora se passou e tudo estava normal, exceto nossa guarita, que ainda estava meio gelada. Mas já estávamos achando isso normal. De repente, Moisés fala que vai sair para fumar, pois ele sabe que eu odeio que fumem perto de mim. Então ele se afasta um pouco e fica de frente para a parte abandonada da empresa. Após poucos minutos, ele volta branco, assustado. Quando perguntei, ele disse que tinha visto algo na parte abandonada. Ele me contou que tinha visto um ser, todo de preto, bem grande, que foi na porta da construção, se abaixou, se contorcendo todo, para passar na porta. Ele também conta que o ser tinha um rosto assustador, olhos grandes, boca grande e um longo cabelo preto. Olha, eu nunca tinha visto, nem ouvido falar, nada nem parecido com aquilo. Nesse momento, eu não sabia se acreditava ou não, mas depois do menino que eu vi lá na rua, acreditei. Perguntei se ele não queria ir comigo lá olhar, ver se não tinha nenhuma pessoa escondida lá. Por conta de nosso trabalho de vigia, temos que averiguar sempre se ninguém entrou. Ele aceitou. Pegamos uma lanterna cada e fomos para a parte abandonada. Entramos, olhamos por tudo e não tinha nada. Quando estávamos voltando, eu e ele vimos aquele mesmo menino que eu tinha visto mais cedo. Estava dentro da guarita, observando a gente pela janela. Quando começamos a correr para a guarita, o menino desapareceu. E quando olhamos para trás, lá estava a criatura que meu amigo viu, nos observando. Vimos ela por poucos segundos. Depois disso, desistimos de ir lá olhar. Esperamos nosso turno acabar e fomos embora. Bom, essa foi minha história. Obrigado e boa noite. Se você já teve uma experiência sobrenatural e quer que a sua história seja contada aqui no canal, envie para o e-mail que está na descrição do vídeo.